Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje, mais uma vez, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iremos mais um passo abordar a questão da idolatria. Então, por exemplo, as seitas protestantes, elas costumam demonizar a questão das imagens. Toda imagem é ídolo, toda imagem é um falso Deus, desprezando totalmente a coerência bíblica e o contexto das passagens, ou seja, rasgando totalmente a Bíblia, né? Vamos falar o termo correto. Então, por exemplo, a questão da serpente de bronze, né? Nós costumamos citar em debates que a gente tem com pessoas dessas denominações que Deus também fez imagens, e um dos casos que a gente costuma citar é Números capítulo 21, de versículos 7 a 9. Né? E nessa passagem, que todos nós já conhecemos, né, diz o seguinte: vejamos. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Né? Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente de bronze, uma serpente ardente, e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Né? Aí vem a questão. As pessoas estavam murmurando, você sabe que da saída do Egito até a Terra Prometida, o povo de Israel passou por muitas dificuldades. Murmurou muito, ou seja, falou muito mal de Deus, blasfemou, duvidou, falou muitas vezes que era melhor estar no Egito comendo carne, sendo escravo, do que ser livre e passando fome no deserto. E uma das vezes, o que Deus fez? Mandou serpentes venenosas que foram picando o povo e o povo ia morrendo. Aí o povo, arrependido, né, de ter provocado essa situação, né, sua revolta a Deus, e Deus abandonou eles a própria. Aí Deus simplesmente permitiu que isso acontecesse das serpentes de bronze, das serpentes normais venenosas picar o povo. O povo falou assim: nossa, realmente nós pecamos, tudo isso está acontecendo conosco, é culpa nossa, nós blasfemamos, falamos mal de Deus. Moisés, interceda por nós junto a Deus, né? Para que Ele tenha piedade de nós. Aí Moisés foi lá, conversou com Deus, aí Deus pegou e falou o seguinte: faze uma serpente ardente, ou seja, feita de bronze, e coloca numa haste. Todo mundo que olhar para ela será salvo. Aí vem a pergunta: a imagem salvou essas pessoas? A imagem, o ser inanimado, salvou essas pessoas? Bem, se você fosse um idólatra de verdade, você acharia que sim, normalmente a imagem, eu olhei para a imagem me curou, né? Pois bem, quando o povo começou a pensar desse jeito e começou a idolatrar essa imagem, chamando ela de Nexustan e queimando incenso para ela, como se ela fosse um próprio Deus, né? Com certeza, aí sim ela se transformou num ídolo. E isso aconteceu em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando o rei, no caso foi o rei Ezequias, né? Na purificação do reino de Israel, ele teve que quebrar essa mesma serpente de bronze, porque ela tinha se transformado em um ídolo. Ou seja, antes desse momento ela não era um ídolo, ela era apenas uma fonte de veneração, porque ela indicava, ela foi uma fonte, ela foi um instrumento da dispensação da graça, né, de Deus, né? Ela foi um símbolo pelo qual a graça de Deus operou, mas
foi a imagem em si só que operou a graça. Isso seria superstição. Seria você transformar a serpente de bronze em um amuleto, um trevo de 4 folhas, e monte de baboseira pagã, que é totalmente reprovada por Deus, como podemos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pois bem, vejamos então 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz: destruiu os lugares altos, quebrou as estelas, e cortou os ídolos de pau a Serás, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas, ó a razão, ó por que ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, ó por quê? Porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, chamavam-na Nexustan, não que a imagem em si, porque eles começaram a tratá-la como Deus e queimar incenso perante ela, no sentido de achar que aquela imagem era um Deus. Então, para finalizar, vejamos aqui em Sabedoria, capítulo 16, versículo de 1 a 7, uma passagem muito esclarecedora a respeito da serpente de bronze. Esse livro não tem na Bíblia protestante, né? E esse trecho aqui é tão cristalino e tão precioso, um grande prejuízo que as Bíblias protestantes não têm esse livro. Vejam só o que ele diz, Sabedoria, capítulo 16, versículo de 1 a 7. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vos favorecieis, vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimento codornizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Esses, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome e que os outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Aí vem o versículo 5, né? Sabedoria 16, versículo 5 a 7, que é um trecho específico das serpentes, que Deus enviou para o povo que estava murmurando. Conta, né? Veja bem. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu, também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera, ou seja, a cólera de Deus, não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei, ou seja, a serpente de bronze era um sinal de salvação. Ela não é a salvação em si mesma. Entendeu? Por ser um sinal de salvação, Deus operou através desse sinal. Mas não foi o sinal em si, não foi a serpente de bronze em si que operou qualquer tipo de graça. E quem lhe voltava para ele, para esse sinal de salvação, era salvo. Não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. É isso aí, irmãos. Até a próxima.